Amém. Estamos agradecidos pela bondade de Deus ter nos proporcionado este tempo tão maravilhoso de estarmos em sua presença através de uma mensagem do dia que Deus tem nos dado. Então, que Deus possa continuar abençoando nossos irmãos em todos os lugares, do mundo, e os nossos irmãos ali do norte e do sul. Deus possa recompensá-lo a todos por esta audiência. Está conosco o pastor João Bispo, que vai trazer a mensagem para nós nesta noite da parte de Deus. Pastor João. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus abençoe a cada um. Privilégio estar aqui mais uma vez, juntamente com os irmãos, visitando o nosso pastor Osmar, que pela graça divina de Deus está recuperado. E nós estamos muito felizes de ver a divina mão do Senhor ter vindo e operado de uma forma sobrenatural, Nele, Deus operou de uma forma sobrenatural. E a gente é agradecido a Deus. Estamos aqui nessa semana, junto com o pastor Mendes, também a igreja, o irmão Paulo que está me acompanhando. E a gente retorna amanhã, a gente tem uns compromissos, mas a gente está à disposição e ao lado aqui do pastor Osmar, Eu creio que os pastores nesse companheirismo estão ao lado dele. Nós estamos ao seu lado e a gente vai e logo já está retornando para cá, Se Deus quiser. Que Deus abençoe todos os irmãos através da internet, pelo Brasil, os irmãos em Portugal, Estados Unidos, China, África, os irmãos de Moçambique. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os nossos irmãos ali em Angola, em São Tomé e Príncipe, Temos irmãos também nos ouvindo na Guiné Equatorial. Que Deus abençoe cada um de vocês ali, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos falar um pouquinho aqui, a nossa ansiedade e a ansiedade também da igreja. Eu ouvi o pastor, mas eu creio que ele está recuperando e ele está vindo realmente para trazer algo com muita força, no físico e também no espírito e na alma. Deus sabe tudo o que Ele faz, não é verdade? Tudo, tudo. Às vezes as pessoas pensam que os homens de Deus não adoecem. Mas se você conhece a Bíblia, você vai ver que quando o profeta Daniel recebeu a visão das 70 semanas de Daniel, que ele entrou em desespero pelo povo, ele ficou doente. E ele foi gravemente atingido por enfermidades. Lá fora, a igreja natural estava vendo uma doença física, mas, na verdade, ele estava doente, muito fraco. E 21 dias ficou sem comer. E você vê em Daniel capítulo 8, o último versículo, Estive enfermo por muitos dias, A visão tinha lhe enfraquecido. E a gente vê que isso também se repete. Jesus teve dores de cabeça, Levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós não estamos aqui exaltando o homem como se fosse Jesus, mas é o servo de Jesus. É o anjo de Deus para essa geração tão decadente, vivo, Nós tivemos o anjo, o sétimo anjo, o irmão Brana, mas o irmão Brana já partiu. Hoje nós temos apenas livros e fita. E Deus trabalha com um profeta vivo, para trazer a mensagem daquele profeta que já partiu.
E hoje as pessoas no mundo hoje estão falando em profeta vivo, mas não traz a mensagem do profeta Branham, né? A mensagem que eles têm é uma mensagem morta, né? Uma mensagem de um tempo que já passou. Mas hoje João tem comido o livrinho. E João está profetizando aquilo que Branham foi proibido de falar. Ele foi proibido de falar, mas ele falou. Mas o povo não entendeu, ele não explicou. Falar ele falou, mas não explicou. Uma coisa é você ter a explicação, né? Jesus falou, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Mas Jesus nunca explicou. Mais tarde o apóstolo São Paulo explicou. Então Deus trabalha desde o ano 2000, isso são 21 anos, no ministério do pastor Osmar. O ministério de João é um ministério que explica. O ministério de Branham foi aquele ministério que falou, aquele ministério que pregou. Mas este ministério nos explicou o que Branham não pôde explicar, porque não era para ele. Não era para ele. Ele desejou viver esse dia. Se você lê as mensagens, o irmão Branham desejou. E Deus o recolheu com 56 anos, mas ele desejou. Como profeta, como vidente, ele estava vendo no futuro, né? Mas o que realmente, que aquela noiva, ela ia voltar outra vez, ela ia novamente passar novamente outra vez. Por isso ele disse, eu andarei nesse caminho uma vez mais. Aí criaram doutrina. Porque não seguiram ouvindo o irmão Branham. Na mensagem, o Ed Satânica disse, ela cavalgará essa estrada uma vez mais, ela. Então, o Espírito Santo, Deus, tinha que voltar novamente. Ele tinha que voltar e usar novamente o homem. Graças a Deus, nós estamos aqui, ouvindo Deus através do homem. Nós vamos ler aqui uma escritura, Deuteronômio 28, verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Grande Deus, soberano Pai, nós te agradecemos pela palavra, nós te agradecemos pela mensagem e nós somos tão gratos por nos trazer nesse dia, nesse tempo, Pai, nesse século 20 e 21, para ouvir a explicação daquilo que o teu servo pregou. Que aquilo que o teu servo, irmão Branham, trouxe. Hoje, o ministério de João, através da mensagem de uma só pessoa, tem nos explicado todas essas coisas. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os nossos irmãos em toda parte. Amém, Senhor. Deus os abençoe. Hoje, o que nós ouvimos no mundo hoje é sobre a pandemia. Nós vamos falar sobre pandemia espiritual, né? E há uma doença no físico, mas há uma doença no espiritual. E o irmão Branham, na mensagem Demonologia, ele diz, precisamos de um culto de cura para o espírito, né? Para a alma. O físico, todos nós estamos sujeitos a adoecer, né? Desde que nós viemos a este mundo, né? Através do pecado, na vontade permissiva de Deus, nós estamos, na verdade, sujeitos, né? Não existe nenhum justo, nenhum sequer. Não há nenhum ser humano que veio a essa terra que não adoeceu.
que não teve gripe, dor de cabeça, câncer. O irmão Brana tinha problema de úlcera por toda a sua vida, né? Alguns esclarecimentos ele tem por toda a sua vida. Na mensagem, nas asas de uma pomba branca, como a neve, ele disse: por que me curas agora, depois de todo esse tempo? Você sabe que menos de um mês depois, ele faleceu, morreu naquele acidente. Por que me curas agora, né? Durante toda a sua vida doente. E ali em novembro ele diz por quê. Teve que viver com saúde somente um mês. Nem um mês. Tinha aqueles grandes problemas que ele tinha, né? E a sua família sabia disso. Ele falou. E não somente ele, mas todos os mensageiros. E nós sabemos que Deus, ele quer falar. Aí ele usa um corpo humano, fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, né? É ali que ele se aperfeiçoa. Deus toma as coisas fracas, vis deste mundo, como falou o apóstolo São Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele toma isto, ele não toma os intelectuais, ele não toma os grandes homens, fortes, sadios, não. Ele toma aqueles bem fracos, né, com problema. Conversando com o pastor Osmar, ele estava falando com ele sobre o acidente que ele teve há muitos anos, antes de estar trazendo essa mensagem, sacudindo o Brasil e o mundo. O carro capotou. Ele ficou 33 dias no hospital, todo quebrado, né? Ninguém dava esperança de vida para ele, né? E tinha uma pessoa no carro também que morreu. Depois que ele saiu do hospital, ele passou naquele mesmo lugar e teve outro acidente no mesmo lugar. Só que Deus, ele guarda seu vaso, né? E agora, com essa pandemia, o vírus também veio aqui em Franca com tudo, né? Nós vemos que Franca está com bandeira preta, tudo fechado, né? O povo tudo apavorado, atende a gente do lado de fora das lojas, das lancherias, tudo, né? E a pandemia veio que pegou toda a sua família. Toda, ele, a esposa, as filhas, tudo que estava ali pegou. Mas a gente vê que um grande poder divino, né, veio como o anjo que entrou na prisão, onde Pedro estava, que as portas foram se abrindo assim, como essas portas que hoje a gente tem aí no mercado, que você vai chegando, ela abre automaticamente, e ali as cadeias caíram da mão de Pedro. Pedro achou que estava tendo uma visão, alguma coisa. Não, ele estava recebendo a sua libertação. E a gente ouvindo o testemunho aqui, como eu ouvi pessoalmente a irmã Ruth me relatando o que aconteceu com o pastor Osmar, olha, tinha que gravar aquele testemunho. A gente espera mais tarde o pastor dar o testemunho, né? Que o que aconteceu nem ele, na verdade, sabe, né? Ninguém tinha esperança que o pastor ia viver. A família, não. Mas algo sobrenatural entrou ali e deu a libertação. Deu a libertação, deu a cura, Deus mostrou o seu poder, a família unida também, unida em oração, unida na fé, né? E ninguém tinha esperança. Deus enviou anjos, porque às vezes a gente pensa que foi o remédio, que foi o médico. Não, Deus enviou anjos. Os médicos foram anjos, né, que Deus enviou. Aí você pensa que foi a autoimuterapia, que foi o ozônio. Não, foi Deus. Deus envia um anjo.
Deus enviou um médico, um anjo. Me faz lembrar, às vezes, quando a minha menina era bem pequenininha, e nós tivemos um problema de falta de combustível no estado, e o meu combustível terminou tarde à noite debaixo de um viaduto, lugares perigosos de assalto. De repente, encostou uma moto do nosso lado. O que houve? Não, eu vou buscar gasolina para vocês. Então Deus envia, te tira daquele enredo, te tira daquele problema, né? Deus enviou um médico para cuidar do pastor, um médico particular, enviou um enfermeiro para cuidar. Só que o médico não contou nada para ninguém, mas dentro dele não tinha solução. Mas uma força sobrenatural entrou no médico e disse assim: eu vou ajudar e salvar este homem. E o médico começou a tratar, disse: dá isso, dá aquilo, faz assim, assim. Mas é Deus no médico. Nem o médico mesmo sabe o que ele está fazendo. Nem o enfermeiro sabe o que está fazendo. Ele foi para o hospital, como nós soubemos. No hospital já queriam internar, já deixar entubado. A irmã Ruth, que Deus abençoe, a mulher guerreira, ela não deixou ele ficar lá. Deus abençoe esse nobre coração. Não deixou. Isso eu estou falando aqui o que ela falou para mim. Inclusive, hoje nós vamos fazer uma oração de gratidão na casa do pastor, depois da reunião aqui. Ela disse: não, ele vai para casa. Aí foi quando esse anjo apareceu. Porque Deus, Ele trabalha na cura com a palavra. Ele cura através da palavra, Ele cura através de um hino que você canta, irmão Alexandre. Mas Ele também trabalha através da medicina. Ele trabalha através da medicina. A medicina foi dada por Deus. E esse médico, o outro médico do Pará, irmão Otávio Rodrigues, por telefone dizendo: faz assim, faz assim. Não era vocês, doutores. Era Deus em vocês. Eu sei que o doutor está me ouvindo, doutor Otávio, eu não sei o nome do outro médico, mas vocês são anjos, né? Rogério. Vocês são anjos, né? Que Deus enviou. E algo sobrenatural entrou nessa casa. Entrou nessa casa que a pandemia, o vírus, o corona que estava na própria irmã Ruth, sumiu. Sumiu do Jonathan. O Jonathan, o pâncreas dele não funciona. Diabetes altíssima. E pegou o corona e sumiu. Sumiu dos filhos. Estão todos aqui. Sumiu das meninas. E depois, como vocês viram, através da internet, ele comendo prato de arroz e de feijão. Vocês viram que o pastor Mendes estava amparando ele para descer a escada. Agora ele desce sozinho, ele sobe sozinho. Ele sobe em cima da cama, ele desce de cima da cama, ele vai para a cozinha, veio almoçar com a gente, tomar café. Algo sobrenatural entrou ali. Porque Deus envia um anjo. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e o temem e os livra do mal. E todos nós sabemos que ele é o anjo de Deus para essa geração. Todos nós sabemos que Deus tem o levantado para cumprir a promessa, a escritura de Apocalipse 10, 8 a 11. Todos nós sabemos disso, nós cremos e sabíamos que ele estava nas mãos de Deus. Nós sabíamos que ele estava nas mãos de Deus. Tem muita mensagem para nós ouvirmos através dele. Isso é que nós cremos, que há muitas. Então, foi uma pandemia no físico, não foi no espiritual.
Seu espírito está são, sua alma está sã. Como disse Jó, ele sente as dores apenas do seu corpo, mas a seu respeito sofre a sua alma. A preocupação com vocês aí da África, a preocupação com vocês dos Estados Unidos, a preocupação com vocês aqui do Brasil. A gente senta. E hoje, ele falando para nós sobre o ministério de João, só faltava filmar e rodar para vocês ouvirem aqui, com toda a força, todo o vigor, comendo de tudo. Grande milagre. Você sabe para que veio essa praga antes da grande tribulação, antes do rapto? Para ver se apagava a voz de João. Mas atingiu o corpo. Veio a pandemia espiritual. Paulo, ele falando em 2 Coríntios, capítulo 10, ele estava falando o que ele sofreu, naufrágio, 200 chicotadas dos judeus, mas do sofrimento que Paulo teve foi entre falsos irmãos. Este foi o problema. O maior sofrimento foi a traição que Jesus teve. E Satanás tentou destruir este ministério, como ele tentou destruir o ministério de Moisés, através de Coré, Datã e Abirão, tentou destruir o ministério de Josué através da família de Acã, tentou destruir o ministério de Paulo através daqueles homens que Paulo dá os seus nomes, Emineu, Fileto, Alexandre, o latoeiro. Deus tentou destruir o ministério de Brana através daqueles que se dizia ser os seus amigos. Satanás tentou destruir o ministério do irmão Brana através deles. Ele se dizia ser seus amigos. Satanás tentou e disse, e viu e sabe que esse é o ministério da última hora. Essa é a mensagem de fé de rapto. Esse é o homem que Deus levantou para falar. Deus não chamou nem o filho do irmão Brana para falar essas coisas. Ele apenas, Deus chamou para rodar fita, chamou para poder distribuir livros. Mas esse Deus chamou para profetizar. No idioma que os trovões soaram para o irmão Brana, no idioma desconhecido. Ele estava dentro da profecia que foi dada nos dias do irmão Brana. Satanás sabe disto. Depois de ser pregado, Satanás esteve nos grandes cultos de Paulo. Satanás esteve nos grandes cultos de Lutero, nos grandes cultos de Wesley. Satanás ouviu os grandes cultos do irmão Brana, primeira e segunda etapa. Satanás ouviu as pregações dos 7 selos. Satanás ouviu que o irmão Brana falava com a irmã Meda no seu quarto. Ele estava presente. Ele tinha conhecimento. E agora, ele tentou destruir. O irmão Brana diz que ele envia alguém para se fazer um de nós. Mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, a partir do parágrafo 80. Ele envia alguém para se fazer um de nós. Ou levanta alguém dentre nós. O vírus mais perigoso, a Covid mais perigosa, porque eles chamaram Paulo de Covid. Ele disse, esse homem é uma peste. O principal promotor da seita dos nazarenos.
Foi o que disse o advogado, o acusador, diante de Festo. Aí ele levanta ele envia esses vírus no nosso meio. Isso é bíblico, isso é mensagem. Ele envia esse vírus. E este que Satanás está usando, ele começa a trazer alguma coisa venenosa. E o profeta disse: nunca forme grupinho entre as pessoas. Não tome partido disto. A partir do parágrafo 80, Cristo é o mistério de Deus revelado. Não tome partido disto. Isto fique ao lado do seu pastor. Você viram esses vírus ficar ao lado do pastor Osmar? Não, porque ele nunca foi seu pastor. O profeta diz: fique ao lado do seu pastor, quando essas coisas acontecem. Quando o irmãozinho se levanta com alguma ideiazinha diferente, fica ao lado do seu pastor. E ele vai com esse veneno, envenena um, envenena outro. Isso aí é a sua missão. Você não viu o que Moisés advertiu os filhos de Israel? Deuteronômio 31 e 29. Porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei, então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Porque eu sei, disse Moisés. E aonde Josué se levanta, em Josué 24 e 15, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vossos pais foram idólatras. Terá, pai de Abraão, porque eles já estavam se desviando. E Moisés disse: eu sei. Aí nós temos a Paulo. Moisés deu a advertência, aí nós temos Paulo dando a advertência. Atos 20, verso 29, porque eu sei, veja, repetindo quase o mesmo que Moisés, porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, vírus, essa pandemia espiritual que nós enfrentamos já há muitos anos. Entrarão no meio de vós lobos cruéis. Como vêm os lobos? Vestidos de ovelha, disse Jesus. Que não pouparão ao rebanho. Lobos. Pessoas falando o quê? E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Nós ouvimos pela internet o pastor sendo chamado de mentiroso. Você pensa que isso não dói na alma? Sendo chamado de hipócrita por aquele que reclinava sobre o seu peito? Veja se isso aí não abate, não tira as forças, não do corpo. Não é a pandemia natural, que essa eu estou sujeito, você também, é espiritual que você tem que cuidar. Porque se Deus me leva através da pandemia natural, eu não vou sair daqui perdido. Agora, se eu partir atingido pela pandemia espiritual, eu estou perdido. Eu estarei somente na segunda ressurreição. Porque eu deixei a pandemia espiritual, o vírus, a Covid espiritual me atingir. Foi o que advertiu Moisés, que advertiu São Paulo. E falarão coisas perversas, coisas pesadas, duras. Eles não conseguem voltar atrás, acertar,
foram longe demais. Atravessaram a linha da misericórdia. Mensagem, o poder de Deus para transformar e o poder de transformação. Irmão Brana disse, você atravessa a linha da misericórdia e depois Deus permite que você seja abençoado para que você seja enganado através da prosperidade. E você terá prosperidade natural. E aquilo te engana. Irmão Brana diz que eles dizem assim, mas Deus está me abençoando, mas você está perdido. O jovem rico foi um homem abençoado, mas estava perdido. Ele não ouviu a voz de Deus. E quando não ouve a sua voz, todas as maldições desse livro vêm sobre ele. Agora a advertência do irmão Brana, que eu já citei para vocês. Advertência de Moisés sobre esse vírus, sobre essa pandemia. A advertência de Paulo e a advertência de Brana. Brana disse, Satanás não deixará isso ficar dessa maneira. Não, senhor, ele atirará em tudo. Mesmo que ele tenha que introduzir alguém para fazer o alvo dele. Ele introduzirá algum crítico ou incrédulo e o fará se assentar e o fará ter companheirismo com vocês. Veja. Na quietude e coisas assim. Então ele injetará esse sujeito com algum tipo de coisa venenosa e ele começará a ir com isto pela igreja. Não tome partido disso. Aqui está o distanciamento espiritual, não o distanciamento social da enfermidade física. Na enfermidade espiritual, há o distanciamento espiritual. São João disse, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, para que vocês não tenham parte nas suas obras más, não aceite nas suas páginas, das suas redes sociais, não argumentam com eles, mantenham o distanciamento, só diga Deus te abençoe, ou de repente não diga nada. Vamos ler as Escrituras, vamos obedecer os mandamentos. Tinha os mandamentos de Moisés, os mandamentos de Paulo, agora são os mandamentos de Brana, explicado por João. Os mandamentos de Moisés foram explicados por Josué, os mandamentos de Paulo foram explicados pelos mensageiros, mas os mandamentos de Brana, os selos revelados, foram explicados por João. Permaneçam bem amorosos. Não tenho nada a ver com nenhuma dessas coisas. Permaneçam bem amorosos e dóceis e amáveis, uns para com os outros. Ore por esse homem, ou essa mulher, ou seja, quem for, que eles sejam salvos também. Apenas orem por eles, apenas orem por eles. E apeguem-se uns aos outros e permaneçam com o seu pastor. É o homem dos dois dinheiros. É o doutor. O seu pastor é o doutor do ministério quíntuplo. Ele tem a receita, o remédio certo para você. Permaneça com ele. Aí que diz o profeta aqui. E permaneça com ele. Está no parágrafo 81. Veja, ele é o pastor de ovelha, e vocês deles respeito. Vocês deles respeito. Agora, chamar o pastor de mentiroso, de hipócrita, é dar-lhes respeito? Isso foi pior do que a Covid. Porque a Covid, o anjo da cura entrou e varreu para fora. Dói no corpo todo, porque se um membro é ferido, todo o corpo sente.
Nós somos parte desse corpo de Apocalipse 10, 8 a 11, meus irmãos, em todo o Brasil e o mundo. Podia continuar lendo aqui. Ele os guiará até o fim, porque ele é ordenado de Deus para assim o fazer. Agora vocês lembram disso? O inimigo virá. E quando ele vier, apenas fique ainda mais unidos. Aquele que o diabo estiver usando como um inimigo, ou sairá ou entrará e será um de vocês. E isso é tudo. Nunca forme grupinhos entre as pessoas, ou faça a si mesmo pertencente a um grupo. Não tome partido disto. Vocês que tomaram partido disto. Está difícil voltar, né? Você não consegue voltar, está na deriva. No mar tempestuoso. Está longe. Chega uma hora que ninguém mais vai escutar o pedido de socorro. Não brinque como os tripulantes e os passageiros do Titanic. Chegou uma hora que eles pensaram que era brincadeira. Que eles ainda... Não, aquela hora eles já estavam naufragando. Porque eles brincaram muito. Você já leu a história? Eles brincaram muito. Eles chegaram a dizer com esse que nem Deus pode. Ele afundou. Foi só uma palavra. Com este, nem Deus pode. Não chegaram no seu destino por causa daquela palavra. Por causa da palavra que Tancredo falou, ele não subiu a rampa. E assim, todos os incrédulos, ímpios, agnósticos, céticos, incrédulos. Agora imagina chamar o anjo de mentiroso, chamar o anjo de hipócrita. Arrependam, enquanto é tempo. Acerte sua vida, sua família que vai sofrer. Nós somos um. Eu não poderia dizer, mão esquerda, eu estou zangado com você. Eu vou tirá-la fora porque você não é uma mão direita. Ela é a minha mão esquerda, parágrafo 83. Eu quero que ela permaneça bem ali, mesmo a pequenina ponta do meu dedo. Eu desejo que permaneça bem ali, que cada parte do meu corpo permaneça bem ali. E Deus quer que nós, como um corpo de crentes, permaneçamos exatamente bem uns com os outros. E agora vocês têm adquirido fitas sobre isso. Tentaram destruir as pregações no YouTube. Foram lá e tinham a senha, apagaram tudo. Veja como é que se repete. Cerraram Isaías pelo meio, queimaram os apóstolos, mataram os santos, jogaram as arenas para os leões, queimaram as Bíblias. Tentaram sumir com os pergaminhos, tentaram destruir tudo aquilo que São Paulo e Moisés tinham escrito. Não conseguiram. Hoje temos Bíblia, mas essas aí eles não queimam mais. Está nas grandes empresas fabricando. Tentaram destruir as mensagens, começaram a queimar a mensagem. Hoje não queima mais. Você pensa que eles vão apagar as mensagens do irmão Brana, do YouTube, da internet? Não, não faz mais isso. Nem a Bíblia. Senão vão ter problema com o nosso presidente, com o nosso Supremo Tribunal. Vão ter problema, porque eles têm a Bíblia.
Só que Deus não está mais naquela Bíblia, Deus não está mais nessa mensagem, Deus está em Apocalipse 10, 8 a 11. Então agora tentaram apagar, e apagaram umas 3.000 mensagens do pastor Osmar. Aí viram que não adiantava. Esse vírus viu que não adiantava. Esse coronavírus aí viu que não adiantava. Tentou atingir o físico, também viu agora que não adianta. Se ferveram João num tacho de azeite, lá no passado, 24 horas. O diabo acompanhou João muito tempo. Eu estava lá naquele dia lá e vi que o Senhor disse que ele vai ficar até que ele venha. Tem alguma coisa com esse rapaz aí. E botou num tacho. Usou lá o imperador, o soldado, botou num tacho para ferver 24 horas. Disse, vai sumir osso, vai sumir tudo, vai virar um mocotó. No outro dia estava lá João. Mas eles não podiam nem botar o dedo no azeite, queimava. Só João, aquilo ali ficou frio, né? João talvez pedia até um casaco de tão frio que estava aquele azeite para ele. Está quente. Vamos tirar esse homem, é bruxo, é feiticeiro. Vamos tacar na ilha de Pátimo, onde tem cobra, escorpião, ladrão, estrupador. Lá eles terminam com ele. Mas Deus queria ele, era lá. E vai João para lá. 2 anos, a visão de Pátimo. Fizeram um filme muito bonito, né? 2 anos. E eu vi um anjo forte descendo do céu. Que maravilha! Ganhou a sua liberdade, voltou para Éfeso. Assumiu a igreja como pastor. Onde estava Maria? Alguns outros que conheceram o Senhor, já tudo velhinho. E ele dizia, filhinhos, bem velhinho, a barba branca, cabelo. Olha, escorpião, cobra, tudo fugia dele. Azeite quente fugia dele. Coronavírus foge dele. Amém? Febre foge dele. Diabetes foge dele. Tudo! Deus o escolheu. Deus tem te escolhido. Deus tem nos escolhido para estar ao lado desta palavra, ao lado deste ministério. E permanecer longe dessa pandemia espiritual. Acabando aqui. Porque nós estamos nos últimos dias, 85. Muito mais quando vimos que vai se aproximando aquele dia a amar uns aos outros com amor cristão e amor divino. Para nos reunir em lugares celestiais em Cristo Jesus e amar uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando tiver de amor uns pelos outros. Isso é correto. Permaneçam juntos. Na união há força. O profeta fala. Porque a nossa nação está na condição que está? Por causa dos partidos políticos. No nosso meio não tem partido. Há unidade. Há unidade de fé. Uma só fé. Um só batismo. Um só espírito. Uma só mensagem. Permaneçam juntos. Numa só fé. Crendo nessa mensagem de uma só pessoa. E reconhecendo que esta pessoa, que Deus está usando nesse tempo, representando o verdadeiro cristão, representando o sangue de Jesus Cristo, representando a esposa, é o pastor Osmar. Eu vou perguntar aos críticos, tem outro? Vocês não acham? Que está repetindo isto? Que BRANHM é perfeita, é perfeição, tem outro? Tem outro.
tem outro para repetir isto, que a mensagem é de um só homem. E o irmão Brana falou sobre isto. Ele não partiu sem falar. Ele falou desde 58, 61, ele vem falando. E ele fala na mensagem Espírito de Verdade antes de trazer os selos. Se você pensa, se você pensa que eles estão tanto errado, ou a irmã, diga: Senhor, não me deixe jamais ter raiz de amargura, porque o afetará e tirará o Cristo da minha vida, esse ácido venenoso de malícia, inveja e rancor, que somente levará o Espírito Santo para longe de você. Isto o fará correr daqui do tabernáculo, isto matará o Espírito de Deus, o afastará para bem longe daqui, ferirá seu pastor. Isto fará tudo, está vendo? Não façam isso. Mas o pastor Osmar tem um coração grande para perdoar vocês, para abraçá-lo. Ele não tem rancor, ele não tem ódio, não tem mágoa. Eu nunca vi um homem como este. Nunca vi um espírito como este. Um caráter. Deus o encontrou para poder cuidar da sua esposa, trazer o alimento certo na hora certa. Mova-se, olha o que diz o profeta. Vocês simplesmente se tornem mais unidos, puxe para cima, tome a fivela, como o irmão testificou, um ministro aqui outra noite, sobre ter uma fivela, vendo-a numa visão. Isto, a fivela, toda a armadura de Deus, somente ponha-na, aperte-na completamente. Não pode ficar uma folga entre eu e você. Não pode ter uma folgazinha entre eu e o pastor Osmar, pastor Mendes, todo o ministério, pastor Gidielso, Orlando, Sinival, Julião, Benjamin, Banza, Paciência Lela, não pode ter folga. É a mesma fé. É a mesma fé. Pastor Ivaí, todos, mova-se bem para perto uns dos outros. Ame uns aos outros de qualquer forma, fale bem uns dos outros. Digam coisas agradáveis uns dos outros e Deus os abençoará. Deus te abençoe, Deus te guarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que vocês orem pela minha viagem amanhã. Estou voltando para Porto Alegre amanhã cedo, mas logo estaremos novamente aqui, né? Pastor Mendes veio de 2.600 quilômetros, eu vim de 1.500, né? Ele está ganhando de mim aí com 900 quilômetros, né? Mas estamos juntos nessa batalha, né? Deus os abençoe. Pastor Mendes. Amém, graças a Deus, né? Coisa boa é coisa boa. Mas que hoje podem deletar, pode queimar o CD, porque nós já comemos. Desceu em nossa alma. Ninguém mais muda nosso pensamento. Né? Eu já falei ali no Pará, quando me referi ali na minha igreja, ao povo que eu sou responsável ali, eu disse para eles, se o pastor parar, a gente continua. Mas eu creio que ele não vai parar. Eu creio que é a determinação que Deus colocou no coração dele. E a gente agradece pelo pastor que tem, né? O ensinamento que tem, que nos ensina as coisas que são corretas, né? Hoje nós tivemos um grande tempo ali com ele, a gente reunido, passamos a tarde aprendendo de Deus, né? E que Deus possa abençoar cada um de vocês, os irmãos ali da África. Eu não sei o nome, era para me pedir o pastor aqui citar o nome de alguns, mas a gente não deixa para uma próxima vez, né? A gente vai pedir aqui pro nosso professor, como é o nome, eu até Lorival, fugiu aqui da mente,
irmão Lorival para nos auxiliar nesta oração. Nós temos aqui 2 pedidos de oração, que é do irmão Cid de Campo Limpo Paulista. Ele está pedindo oração pelos 2 filhos que estão se afastando, né, não querem ir para o tabernáculo, é assim que ele está falando, né? Está se afastando um pouco de Deus. E aqui a nossa irmã Rosa de Londrina, Paraná, pede oração por o esposo dela, José Antônio, que está com pressão alta, e desde já ela já agradece, né? E você também que não deu tempo para fazer o seu pedido, é só você acenar onde você estiver com a mão, curve sua cabeça, que nós vamos entrar neste momento no espírito de intercessão. Pode vir, meu irmão. Querido Pai Celestial, estamos sim muito agradecidos por todas as bênçãos recebidas, pelo Teu grande amor para com todos nós, que sim, ó Pai, tendes nos unido num só Espírito, numa só fé, numa só mensagem, na mensagem de um só homem. Pai Celestial, muitos são os testemunhos que temos ouvido, muitos gostariam de dar o seu testemunho. Senhor, em espírito, exaltamos o vosso santo e precioso nome e agradecemos por toda a vitória. E assim, Senhor, seguro na tua palavra, repreendemos a mão suja de Satanás, que tenta impedir aqueles que tendem buscar crer na verdade. Senhor Jesus, agradecemos por essa maravilhosa luz que tem caído sobre nós. Muito obrigado. Senhor, sentimos como se estivéssemos naquela reunião de final de ano, todos unidos em alegria e assim exaltando o Teu santo e precioso nome. Muito obrigado pela vitória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Então a gente continua com a nossa transmissão 24 horas no ar, direto aqui do Parque do Horto, né? Franca, São Paulo, e que Deus vos abençoe. Boa noite. Tivermos o nome mudado, não poderemos ser arrebatados. O nosso Isaac está para chegar. O nosso nome Deus veio mudar. Breve os sepulcros se abrirão e os que dormem se levantarão. Voz da ressurreição, arrebatados seremos então. Com duas etapas não vamos subir, isso nós temos que admitir. 7 trovões foram revelados e já podemos ser arrebatados. Breve os sepulcros se abrirão
de voz da ressurreição, arrebatados seremos